Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Desta maneira, nós somos acolhidos, saudados, unidos, em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, para estarmos em comunhão neste culto do Domingo de Ramos. Assim, eu também quero te saudar, te acolher, te agradecer pela companhia neste momento de celebração. Que assim o Senhor possa trazer sobre nós a lembrança gloriosa da presença de Cristo que adentra Jerusalém nesta semana da Páscoa e também entra nas nossas casas, quando nós o recebemos com ramos verdes para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas vidas. Assim, que o Senhor também esteja conosco no orar, no meditar, no cantar, no ouvir também da sua palavra que vem sobre nós. Amém. A palavra do apóstolo Paulo, que nos vem de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nos lembra de algo bem que é importante para a nossa vida. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabemos que erramos em palavras, pensamentos, ações, por meio de omissões, e tudo isso pesa sobre nós. Mas também sabemos que o sangue de Cristo, por meio da graça de Deus, nos limpa através da nossa confissão sincera, no arrependimento sincero para o perdão desses pecados. Assim, convido para juntos orarmos. Pai amado, nós te louvamos por estarmos em tua presença, por essa comunhão que permite que nas nossas casas possamos estar em culto diante do Senhor. Permite que sejamos servidos pela tua palavra, pelo teu agir e, neste momento em especial, pela tua graça e misericórdia sobre nós. Te damos graças, Senhor, porque teu Filho Jesus
adentra nas nossas vidas, nas nossas casas, é fazer morada em nosso coração e assim guiar os nossos dias. Sabemos também que existe em nós sempre o conflito em seguir a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus ensinamentos e cair em tentação e seguir aquilo que faz mal para os nossos dias, para a nossa fé, para o nosso caminho contigo. Estamos sempre nessa luta, Pai. E por isso viemos a Ti clamar pelo Teu perdão sobre os nossos pecados, erros, sobre tudo aquilo que nos afasta de Ti. Queremos pedir força, Senhor, para que possamos caminhar contigo, para que possamos resistir à tentação e assim poder dar ainda mais ouvidos para Teu Filho Jesus em meio aos nossos dias. Que ao entrar em nossas casas, em nosso coração, o Senhor Jesus também possa nos orientar para estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Oramos para que Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos dê sabedoria para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e assim sermos transformados pelo Teu agir em cada momento. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra do anúncio da graça de Deus também nos vem a partir da palavra de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por meio dessas palavras, eu nos anuncio da graça e do perdão do amoroso, misericordioso e bondoso Senhor, que vem sobre nós, assim que o bondoso Pai, o Filho e o Espírito Santo possam derramar seu perdão sobre nós. Amém. Queremos também orar diante de Deus, pela palavra que nos vem, pedindo sua sabedoria e discernimento. Oramos. Deus amado Pai, nós te damos graças por podermos ter do Teu perdão, também por ouvir da Tua palavra, por sermos agraciados pela Tua voz aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que possamos ouvir, compreender, guardar, meditar e tornar útil essa palavra para os nossos dias. Que possamos também, assim, receber Teu Filho Jesus, por meio dessa palavra, para que ela nos faça sentido para os nossos dias. Oramos para que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo por meio dela, para que assim estejamos ainda mais perto de Ti. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Osana,
Salmo 118, dos versículos 1 a 2, de 19 a 29. E assim nos diz: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e escutemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Queremos ouvir também a palavra que nos vem a partir do Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos 12 a 16, que é o texto base para a pregação deste nosso culto. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Até aqui, da palavra do Evangelho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos na semana mais importante, talvez, durante este ano, para este nosso tempo em que vivemos. O Domingo de Ramos significa para nós a entrada de Cristo em Jerusalém e o início do cumprimento do seu ministério, o início do fim do seu ministério. Nessa última semana que nós temos para lembrar da vida de Cristo ainda neste mundo, vamos passar pela celebração deste Domingo de Ramos. Vamos lembrar da quinta-feira, onde Jesus celebra a ceia, onde ele lava os pés dos discípulos. Lembramos da sexta-feira, onde ele é traído, julgado, condenado, morto, onde Deus se ausenta deste mundo. E vamos lembrar então, por fim, do domingo da Páscoa, o domingo da alegria, o domingo da ressurreição que vem sobre este mundo, nos lembrando que Deus não nos abandona, que Ele não nos deixa sozinhos. E quando nós olhamos para a entrada triunfal de Jesus, o Salmo 118 é muito propício também para esse tempo, pois ele vai dizer: abram as portas para mim, pois quero adentrar e louvar ao Senhor. Esta é a porta por onde entram os justos. E assim vai falar sobre ramos, palmas, alegrias, júbilos, e sobre dar graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Certamente, aquela multidão que recebeu Jesus lá em Jerusalém vai ter isso em mente. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que traz renovação.
Bendito é aquele que traz novidade, libertação para o seu povo. Mas aí nós precisamos parar para pensar em duas coisas. A primeira delas, será que aquele povo que estava lá sabia que Jesus veio não para libertar o povo de Israel de um domínio, mas para dar libertação dos pecados a todo mundo? Será que aquele povo que estava lá tinha noção que Jesus, muito além de pensar em uma única nação do mundo, pensava no mundo todo? Porque é isso que vai acontecer. Talvez aquele povo lá esteja celebrando a chegada de Jesus a Jerusalém como um governante que vai pegar em armas, vai formar um exército para devolver a glória de Israel, para fazer com que os romanos sejam expulsos e assim o povo seja livre da escravidão estrangeira que tem sobre aquela terra. Porém, Jesus vem para muito mais do que isso. Jesus vem para cumprir as profecias que haviam sido anunciadas, sim, mas principalmente para fazer aquilo que talvez não estava no pensamento daquele povo naquele momento. Ele sabe que é a sua última semana. Tanto que um pouco mais adiante no nosso texto, ele vai dizer: o que direi? Pedirei para que o Senhor me livre daquilo que está por vir? Não, de maneira nenhuma, pois foi exatamente para isso que eu vim, vai dizer Jesus a partir dos versículos 20 em diante. Então, Jesus tinha consciência, por mais que o povo não soubesse o que se passava, Jesus sabia o motivo pelo qual ele estava lá. E é aí que entra o nosso segundo ponto. Jesus poderia ter se deixado influenciar pela glória do momento, talvez por todo o seu ministério, porque foram várias e várias vezes em que ele foi aclamado pelo povo. Quando ele foi confrontado pelos fariseus, saduceus, mestres da lei, e o povo via as respostas que ele dava, quando o povo via que ele falava bem, Jesus era elogiado. Só que Jesus não se deixou levar pela fama, pela glória, por causa daquilo que ele falava, vivia ou fazia. Porque ele sabia que a glória momentânea que estava ali não é o todo. Jesus sabia que certamente esta glória faria com que ele desistisse da sua ida para a cruz, pensando pelo lado humano de Jesus, digamos assim. Porém, ele se mantém firme. Na tentação do deserto, no início do seu ministério, nós sabemos que ele é tentado de forma direta pelo diabo. Só que as outras tentações vêm depois. Jesus foi tentado durante todo o seu ministério, durante todo o seu tempo de anúncio do reino de Deus aqui. E o que ele fez? Ele se manteve firme, porque ele não estava ali para agradar pessoas, ele não estava ali para desistir do seu caminho da cruz. Ele vai completar essa tarefa até o fim. O autor de Filipenses vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus sabia o propósito pelo qual tudo isso estava acontecendo. E quando ele entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo, é recebido com palmas, com ramos, com mantos, quando ele é recebido com festa por aquela multidão que estava ali para celebrar, Jesus sabe que essa não seria a maior festa de todas. A maior festa ainda viria no domingo da Páscoa, no dia da ressurreição, quando talvez aquele povo frustrado pela sua morte na sexta-feira poderia então parar para pensar no algo maior que o seu reino, que o anúncio do seu reino estava trazendo. É por isso que Jesus não se deixa ofuscar pelas palmas, pelos gritos, pelos júbilos, porque ele sabe que o fim dessa história não é o trono, o fim dessa história não é o palácio, mas é a cruz.
E a cruz vai ser o símbolo da vitória. A cruz vai ser o símbolo da resposta de Deus para este mundo. Por mais que seja totalmente o contrário daquilo que era esperado. O apóstolo Paulo vai nos lembrar disso. Deus tornou as coisas sábias deste mundo em loucura. Por isso que a sua sabedoria para este mundo é louca. Aqui nós temos uma reviravolta nas coisas. Quando a gente pensa que talvez Jesus poderia ir para o palácio, sentar no trono, ser rodeado de servos, isso poderia ser conveniente, poderia ser muito mais fácil. E Jesus tem poder para isso. Tanto que quando Judas se aproxima com os guardas para prendê-lo, para traí-lo, e depois, lá diante de Pilatos, quando ele é julgado, ele vai dizer: vocês acham que eu não teria à minha disposição legiões de exércitos celestiais se eu o quisesse? Mas é necessário que isso aconteça da forma como está acontecendo. Jesus podia transformar aquela situação. Ele podia fazer com que o reino de Deus fosse instaurado aqui na terra sem precisar ter mesmo adentrado em Jerusalém. Mas ele segue o plano, porque a sua fidelidade, a sua obediência vão ser maior do que tudo. E isso para a nossa vida também é um grande exemplo de fé. Porque quantas e quantas vezes nós pensamos em desistir quando as coisas ruins vêm? Quando a nossa vida passa pelo tempo bom, pelo tempo de júbilo, pelo tempo de palmas, de mantos, de gritos de alegria, nós estamos bem, nós louvamos a Deus. Porém, quando a quinta-feira da traição vem, quando a sexta-feira da morte se achega sobre nós pensamos em desistir. Quando as coisas ruins da vida vêm, quando os nossos planos não dão certo, nós pensamos em desistir. Nós muitas vezes até nos revoltamos contra Deus. Mas aí a gente precisa ver da mesma forma como Cristo veio, como Cristo viu, que depois das palmas, depois do júbilo, depois da traição, depois da morte, existe o domingo da alegria, existe o domingo da ressurreição, do verdadeiro júbilo, do verdadeiro cuidado de Deus. Nós precisamos prestar atenção nas coisas também a longo prazo. O apóstolo Paulo vai nos lembrar sobre isso, e depois nas outras cartas no Novo Testamento, isso é falado muitas e muitas vezes. O nosso sofrimento momentâneo muitas vezes produz uma glória inestimável, impagável, porque a gente vai ver que ali o cuidado do Senhor esteve sobre nós. Por mais que talvez a gente vá repetir da mesma forma como Cristo fez: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor vai estar lá para nos dar a resposta, no tempo certo, no momento certo. Que a gente possa lembrar desse momento especial onde nós vivemos, onde nós celebramos a entrada de Cristo em Jerusalém. Porque ela não muda apenas a história daquele povo, mas ela muda a nossa história, o nosso jeito. E também vai mudar a nossa vida. Isso é colocado como um marco na história da humanidade, para que assim nós possamos ver a mudança do cuidado de Deus acontecendo. Que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos faça jubilar, tanto no domingo de Ramos, quanto no domingo da Páscoa. Que a gente possa viver o momento dessa semana, cada qual no seu tempo. Que a gente possa lembrar da instituição da ceia na quinta, do lava-pés, da traição, do julgamento, da crucificação, da morte, do sábado de silêncio, mas também do domingo da ressurreição. Que o Senhor toque nosso coração, para que a gente possa meditar sobre tudo isso que se passa ao nosso redor quando ouvimos a sua palavra, em meio a este mundo. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Amém. Queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico em resposta à palavra de Deus e à pregação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus,
Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos lembrar dos cultos que temos durante essa semana. Como eu falei no início, nós começamos a Semana da Paixão, onde celebramos o Domingo de Ramos hoje, onde vamos celebrar a Quinta-feira da Paixão, também, onde vamos celebrar a Sexta-feira da Paixão e depois o nosso Domingo da Páscoa. Cada um no seu tempo, no seu dia, e nós queremos fazer de uma forma bem dinâmica esses nossos cultos. Quando vamos celebrar a quinta-feira na comunidade de São José do Hortêncio, nosso culto vai ser a partir de lá. Claro, é um culto não presencial, ele vai ser online, porque não podemos nos reunir, pelo menos até depois da Páscoa. Na sexta-feira vamos ter o nosso culto gravado a partir do Arroio Bonito Caí. E no domingo, então, vamos celebrar o nosso culto novamente a partir da comunidade de São José do Hortêncio. Como nós falamos tantas e tantas vezes, pedimos que essa pandemia passe logo para que a gente possa voltar a se reunir de forma presencial. Pedimos também que vamos incluir isso na nossa oração final, que as nossas vacinas possam se achegar o mais rápido possível, para que assim imunizados possamos estar bem e ainda mais fortes em meio a tudo aquilo que acontece. Quero convidar então para que nós possamos ter o nosso momento de oração final, da forma como nós estamos, trazendo nossos pedidos, motivos, agradecimentos. Pai amado, nós te damos graças por podermos celebrar, nós te louvamos porque vens a nós adentro das nossas casas, dos nossos lares, e assim podemos te receber com palmas, com ramos, mas principalmente em nosso coração, nessa semana tão importante que se inicia. Pedimos, Pai, que nos dê sabedoria de olhar para o caminho de Cristo e também aprender com Ele. Que a gente possa saber te louvar no momento certo, em todo tempo, em todo lugar. Que a gente possa trazer nossos tempos difíceis diante de Ti. Por isso, amado Pai, nós queremos lembrar das nossas comunidades, das famílias limitadas, daquelas pessoas que passam pelo seu tempo de luto, de dor, de perda. Oramos por aqueles que estão enfermos, acamados, não apenas de Covid, mas de outras doenças que fazem com que a vida não seja vivida de forma tão boa como o Senhor prepara. Pedimos, amado Pai, pelas tuas outras comunidades que estão espalhadas no mundo afora e que também celebram esse tempo, independente se tenham liberdade para isso ou não, mas que elas possam celebrar, que elas possam se reunir e assim estar em comunhão. Queremos orar também pelos nossos governantes, para aqueles que estão no poder, para que o Senhor lhes dê sabedoria, para que eles também saibam ouvir da tua voz e da tua instrução. Oramos pelas lideranças da nossa igreja,
em todo lugar onde estão, para que possam se manter firmes no anúncio do Teu Evangelho, para que possam conduzir as Tuas comunidades, as Tuas paróquias, neste tempo de pandemia, com sabedoria e discernimento. Mais do que temos a trazer a Ti, fazemos com a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber também a bênção de Deus, que nos acompanha, nos guarda, nos fortalece, e o fazemos isso então de forma cantada. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, hoje e para sempre. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, hoje e para sempre. Que o Senhor abençoe a tua semana, que Ele te guarde, que nós possamos estar aqui em comunhão novamente na próxima quinta-feira, quando celebraremos a quinta-feira da nossa Semana da Paixão. Que assim possamos ir na paz de Deus e servi-lo com alegria. Que assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.